Paz do Senhor, irmãos. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 20, até o versículo 21 diz: Não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração, e não vos desvieis, pois seguireis as vaidades, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. O estudo pentecostal fala: a imoralidade, a idolatria e seus males. A idolatria é um pecado que o povo de Deus, através da sua história no Antigo Testamento, cometia repetidamente. O primeiro caso registrado ocorreu na família de Jacó, em Israel. Pouco antes de chegar a Betel, Jacó ordenou a remoção de imagens de deuses estranhos. O primeiro caso registrado na Bíblia em que Israel, de um modo global, envolveu-se com a idolatria foi na adoração do bezerro de ouro, enquanto Moisés estava no Monte Sinai. Durante o período dos juízes, o povo de Deus frequentemente se voltava para os ídolos, embora não haja evidência de idolatria nos tempos de Saul ou de Davi. O final do reinado de Salomão foi marcado por frequente idolatria em Israel. Na história do reino dividido, todos os reis do reino do norte em Israel foram idólatras, bem como muitos dos reis do reino do sul. Os reis do reino do norte em Israel foram idólatras. O reino do sul fica em Judá. Somente depois do exílio é que cessou o culto idólatra entre os judeus. O fascínio da idolatria. Por que a idolatria era tão fascinante aos israelitas? Há vários fatores implícitos. As nações pagãs que circundavam Israel criam que a adoração a vários deuses era superior à adoração a um único Deus. Em outras palavras, quanto mais deuses, melhor. O povo de Deus sofria influências dessas nações e constantemente as imitava, ao invés de obedecer ao mandamento de Deus, no sentido de se manter santo e separado delas. Os deuses pagãos das nações vizinhas de Israel não requeriam o tipo de obediência que o Deus de Israel requeria. Por exemplo, muitas das religiões pagãs incluíam imoralidade sexual religiosa no seu culto, tendo para isso prostitutas cultuais. Essa prática, sem dúvida, atraía muitos em Israel. Deus, por sua vez, requeria que o seu povo obedecesse aos altos padrões morais da sua lei, sem o que não haveria comunhão com ele. Por causa do elemento demoníaco da idolatria, ela às vezes oferecia, em bases limitadas, benefícios materiais e físicos temporários. Os deuses da fertilidade prometiam o nascimento de filhos. Os deuses do tempo, sol, lua, chuva, prometiam as condições apropriadas para colheitas abundantes. E os deuses da guerra prometiam proteção dos inimigos e vitória nas batalhas. A promessa de tais benefícios fascinava os israelitas. Daí muitos se dispunham a servir aos ídolos. A natureza real da idolatria. Não se pode compreender a atração que exercia a idolatria sobre o povo, a menos que compreendemos sua verdadeira natureza. A Bíblia deixa claro que o ídolo em si não é nada. O ídolo é meramente um pedaço de madeira ou de pedra esculpido por mãos humanas, que nenhum poder tem em si mesmo. Samuel chama os ídolos de vaidade, e Paulo declara expressamente: sabemos que o ídolo nada é no mundo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Por essas razões, os salmistas e profetas frequentemente zombavam dos ídolos. Por trás de toda idolatria há demônios, que são seres sobrenaturais, controlados pelo diabo. Tanto Moisés quanto o salmista, Salmos 106, capítulo
Salmos, capítulo 106, versículo 36. Associam os falsos deuses como demônios. Note também o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, a respeito de comer carne sacrificada aos ídolos. As coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. Em outras palavras, o poder que age por detrás da idolatria é o dos demônios, os quais têm muito poder sobre o mundo, e os que são deles. O cristão sabe com certeza que o poder de Jesus Cristo é maior do que os dos demônios. Aqui está indicando um estudo sobre poder sobre Satanás e os demônios, que já está aí também. Só vocês verem. Satanás, como Deus deste século, como diz no livro de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, exerce vasto poder nesta presente era iníqua. Ele tem poder para produzir falsos milagres, sinais e maravilhas de mentira, como diz o livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, e Apocalipse capítulo 13, versículo 2. E de proporcionar às pessoas benefícios físicos e materiais, sem dúvida. Esse poder contribui às vezes para a prosperidade dos ímpios. A correlação entre a idolatria e os demônios vê-se mais claramente quando percebemos a estreita vinculação entre as práticas religiosas pagãs e o espiritismo, a magia negra, a leitura da sorte, a feitiçaria, a bruxaria, a necromancia e coisas semelhantes. Segundo as Escrituras, todas essas práticas ocultistas envolvem submissão e culto aos demônios. Quando, por exemplo, Saul pediu à feiticeira de Endor que fizesse subir Samuel dentre os mortos, o que ela viu ali foi um espírito subindo da terra, representando Samuel. Ela viu um demônio subindo do inferno. No Novo Testamento declara que a cobiça é uma forma de idolatria. A conexão é óbvia, pois os demônios são capazes de proporcionar benefícios materiais. Uma pessoa insatisfeita com aquilo que tem e que sempre cobiça mais, não hesitará em obedecer aos princípios e vontade desses seres sobrenaturais, que conseguem para tais pessoas aquilo que desejam. Embora tais pessoas, às vezes, não adorem ídolos de madeira e de pedra, entretanto adoram os demônios que estão por trás da cobiça e os desejos maus. Logo, tais pessoas são idolatras. Dessa maneira, a declaração de Jesus: não podeis servir a Deus e a Mamon, que significa riquezas. Mateus capítulo 6, versículo 24. É basicamente a mesma que a admoestação de Paulo: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. A aversão de Deus à idolatria. Deus não tolerará nenhuma forma de idolatria. Ele advertia frequentemente contra ela no Antigo Testamento. Nos 10 mandamentos, os primeiros mandamentos são contrários diretamente à adoração a qualquer Deus que não seja o Senhor Deus de Israel. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Essa ordem foi repetida por Deus noutras ocasiões. Vinculada à proibição de servir outros deuses, havia a ordem de destruir todos os ídolos e quebrar as imagens de nações pagãs na terra de Canaã. A história dos israelitas foi, em grande parte, a história da idolatria. Deus muito se irou com o seu povo por não destruir todos os ídolos na terra prometida. Ao contrário, passou a adorar os falsos deuses. Daí Deus castigar os israelitas, permitindo que seus inimigos tivessem domínio sobre eles. O livro de Juízes apresenta um ciclo continuamente repetido
em que os israelitas começavam a adorar deuses e ídolos das nações que eles deixaram de conquistar. Deus permitia que os inimigos os dominassem. O povo chamava ao Senhor, o Senhor atendia o povo e ensinava um juiz e enviava um juiz para libertá-lo. A idolatria no Reino do Norte continuou sem dificuldade por quase 2 séculos. Finalmente, a paciência de Deus esgotou-se a ele. Permitiu que os assírios destruíssem a capital de Israel e removeu dali as 10 tribos. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 6. O Reino do Sul, Judá, teve vários reis que foram tementes a Deus, como Ezequias e Josias. Mas por causa dos reis ímpios, como Manassés, a idolatria se arraigou na nação de Judá. Como resultado, Deus disse através dos profetas que ele deixaria Jerusalém ser destruída. Segundo Reis, capítulo 21, versículo 10. A despeito dessas advertências, a idolatria continuou. E finalmente Deus cumpriu a sua palavra profética por meio do rei Nabucodonosor de Babilônia, que capturou Jerusalém, incendiou o templo e saqueou a cidade. Segundo Reis, capítulo 25. O Novo Testamento também adverte todos os crentes contra a idolatria. A idolatria manifesta-se de várias formas hoje em dia. Aparece abertamente nas falsas religiões mundiais, bem como na feitiçaria, no satanismo, nas outras formas de ocultismo. A idolatria está presente sempre que as pessoas dão lugar à cobiça e ao materialismo, ao invés de confiar em Deus somente. Finalmente, ela ocorre dentro da igreja, quando seus membros acreditam que a um só tempo poderão servir a Deus, desfrutar da experiência da salvação e as bênçãos divinas, e também participar das práticas imorais e ímpias do mundo. Daí o Novo Testamento nos admoesta a não sermos cobiçosos, avarentos nem imorais. Mateus capítulo 6, versículo 19. Romanos capítulo 7, versículo 7. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Aí você pode ver sobre a riqueza e a pobreza, o vídeo fala sobre isso. E sim, a fugirmos de todas as formas de idolatria. Deus esforça suas advertências com a declaração de que aqueles que praticam qualquer forma de idolatria não herdarão o seu reino. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Apocalipse capítulo 22, versículo 15.